Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e estamos aqui para mais um vídeo nesse formato um pouco mais simples. Bom, para você que está chegando no canal agora, eu venho comentando há algumas semanas que eu preciso um pouquinho de tempo para fazer aqueles vídeos mais editados. Então, para intercalar e não deixar o canal tão parado entre um vídeo e outro, eu geralmente lanço um daqueles vídeos editados, depois eu lanço um vlogzinho aqui comentando alguma coisa auxiliar, e a gente vai fazendo esse revezamento para o canal se manter em atividade e não ser punido pela plataforma. Então, tem um assunto que eu gostaria de comentar com vocês que tem bastante a ver com os vídeos editados. Como aquele formato de vídeo está atraindo muita gente nova aqui para o canal, eu tinha uma certa liberdade quando o canal estava bem nichado. Que como todo mundo conseguia acompanhar mais ou menos a temática do canal, sabia da proposta, meio que existia um consenso sobre o que cada termo significava. Mas a gente deu uma furadinha de bolha desde que o Super Xandão fez o react lá do vídeo do Impera. Então veio muita gente nova e que não sabe exatamente o que eu quero dizer com certos termos que eu emprego. Então, o canal inicialmente falava sobre tradicionalismo, depois a gente focou um pouco mais em história, particularmente do Império, e a gente acabou se direcionando ao nacionalismo como um todo, mas é evidente que o canal tem uma vertente de um nacionalismo católico, um nacionalismo integral, e dentro do vocabulário político dessa corrente ideológica, existe uma série de termos que são importantes e que, vamos dizer assim, utilizam termos parecidos com o que a gente usa no mainstream, então pode causar certas confusões. E uma que eu vejo que é o que mais causa problema é conceitos como centralização e democracia, que para dentro do vocabulário integral nacionalista não tem nada a ver com centralismo no sentido liberal da coisa, que você fala em centralismo político. O que o afegão médio, o Uga Buga, pensa? O pacto federativo, o Estado é muito grande, ele dá Bolsa Família. Tipo assim, isso não é centralismo, isso é só um Estado assistencialista, mas isso não é um Estado forte, isso não é um Estado central, isso é só um Estado assistencialista. E eu percebo que talvez as pessoas tenham problemas de fato em assistir o vídeo e depois comentar. Então às vezes eu vejo muitos comentários que eu vejo que não faz sentido nenhum. Tipo o meu último vídeo sobre como salvar a casta baixa. O vídeo inteiro eu passo falando que precisa de um Estado forte, um Estado tutelar, um Estado que claramente não tem feições democráticas. E veio mais de um comentário falando: o problema é que como você vai ter um Estado desse tamanho votando? Ou seja, o cara viu quando eu falei Estado forte e ponto, ele deduziu que vai ficar tudo a mesma coisa como já é, eleições e tudo mais, e que Estado grande seria Estado que dá benefício. Tipo assim, de tal forma a Sexta República infantilizou a cabeça daqueles que são interessados por políticas, que não conseguem compreender termos básicos. Tipo assim, um Estado forte é um Estado mais unitário, um Estado onde a governança é prioritária à representação, onde os objetivos estratégicos e também a execução de projetos para alcançar esses objetivos conseguem triunfar sem fragilidades internas. Então, isso não diz respeito ao tamanho do Estado no sentido de o quanto ele vai atuar na economia, o quanto ele vai ser assistencialista. Não tem nada a ver um termo com o outro. E centralismo político não significa que necessariamente tem que ser sobre o regime de representação atual, e muito menos que o nosso Estado atual é centralista, só porque ele tem uma disparidade ali no arrecadamento, né? Enfim, toda aquela questão que a gente já comentou no vídeo do Zema, de alguns estados se sentirem menos representados que outros, alguns estados terem mais peso em contribuição que outros. Enfim, discussão de pacto federativo. Isso não diz respeito sobre centralismo. A República Federativa do Brasil já diz o nome, ela é uma república federativa.
é um Estado federativo e não centralista. E isso é bem evidente, porque a gente tem assembleias estaduais, a gente tem até mesmo constituições estaduais, a gente tem um certo grau de autonomia do Estado, sim. E, assim, ficou um misto, um remendo estranho, porque a União também podia muito, né? Agora, o cargo do executivo do presidente da República já é bastante relativizado de 2016 para cá. Mas até ali, o presidente ainda era um cargo forte. Então, era um federalismo que convivia com um presidencialismo muito forte. Só que, ainda assim, não tem nada a ver com um Estado centralizado. Se você pega as características, por exemplo, do Império ou da Era Vargas, não tinham assembleias estaduais para se discutir as coisas estadualmente. Os governadores ou presidentes de províncias, como eram chamados no Império, eles eram interventores. Eram geralmente pessoas de outro estado que o imperador encaminhava para aquela província. Então, por exemplo, para administrar São Paulo, para não ter lobbies políticos, para o governador não ficar se irmanando com as elites locais, ele trazia, sei lá, um ilustrado de Alagoas. E aí, para governar o Ceará, ele trazia alguém do Rio Grande do Sul. E para governar Santa Catarina, ele trazia alguém do Amazonas. Então, era assim que funcionava. E a lógica do interventor do Vargas também não era muito diferente. A diferença é que o Vargas deixava mais claro, mais desvelado, de que o seu centralismo era literalmente uma delegação do Estado Central naquela região. O Império fazia isso de maneira, vamos assim, mais velada, mas era bem evidente que ambos os regimes eram centralistas e estavam focados na união e na execução de um projeto nacional. Então, assim, o Brasil, historicamente, ele tem mais tempo em regimes centralistas. E aqui eu digo Brasil não da independência para frente, mas o Brasil como um todo. E é isso que eu gostaria de comentar com vocês sobre que centralismo é esse que eu falo. É necessariamente o centralismo de Vargas? O centralismo do Império? Na maior parte das vezes eu tendo a recorrer a um centralismo ainda mais anterior. Porque eu acho que ambos, tanto o da Era Vargas quanto principalmente do Segundo Reinado, eles foram experimentais, foram testes. No caso do Segundo Reinado foi um teste com mais refinamento, com amparo institucional de longo prazo, assim, teve mais tempo de experimentação, enquanto o do Vargas foi mais uma condição muito específica na história, onde a gente estava vendo estados autoritários, onde a gente tinha mecanismos para implementar aquele tipo de estado. Então, principalmente a Era Vargas eu acho muito difícil de se repetir. Mas tem um tipo de centralismo que eu acho até mais interessante e que deu resultados até, dependendo da ótica, melhor, que é o período colonial. Bom, já fazendo um jabá, quem assina o Clube de Membro já viu a nossa review sobre O Brasil Não Foi Colônia, do historiador Tito Livio Ferreira. Então é por isso que eu coloquei essas aspas no colonial. E lógico, se você quiser ter acesso a essa aula e muitas outras da Academia Nacionalista, cogite ser membro aí do canal, que vai estar me ajudando demais para manter as atividades aqui. E agora, mais do que nunca, eu peço para vocês me ajudarem, porque aqueles vídeos editados estão me arrebentando as pernas. Mas o ponto que eu ia comentar aqui sobre o Brasil colonial é que ele, de 1500 a 1750, 60, teve uma estrutura muito interessante de administração que faz, né, uma extensão, uma continuidade do regime medieval português. Então, a gente tem desde questões mais polêmicas, como o caso do Brasil Não Foi Colônia, que Portugal, quando veio para o Brasil, ele tinha povoadores e não colonizadores, e ele via o Brasil como terras do ultramar e não como uma colônia. O que eu quero dizer aqui é que as vilas fundadas no Brasil
tinham os mesmos direitos políticos do que as vilas fundadas em outros locais, que eram, e até mesmo em Portugal. Então, quando você conquistava o título de vila, você tinha todo um aparato administrativo local. Então, como é que funcionava esse regime? A gente tinha uma constituição, com muitas aspas aqui, que eram as ordenações do reino. Essas ordenações foram utilizadas como aparato institucional do Brasil mesmo após a proclamação da República, só para vocês terem uma ideia. Então, era bem útil porque ele, vamos dizer assim, dava bases institucionais para coisas básicas e mínimas. É a base do nosso direito, basicamente. E ali se tinham questões mais gerais, sobre normas e regras da sociedade que não podem ser desrespeitadas e dizem respeito a uma coesão mínima, questões morais, questões legais, enfim. Só que sem detalhar, por exemplo, a curvatura da banana que se pode ser vendida na feira. Não tinha nada disso. Tinha aquilo que era crime capital, tinha aquilo de como uma vila tem que ser fundada, como que funciona as instituições do reino, tudo que se diz respeito a macro política. Enquanto isso, nas vilas, o que era o marco de uma vila? Tinha 2 marcos. E aqui no Brasil a gente pode até colocar 3. Os marcos, no geral, de uma vila portuguesa, era o Pelourinho, que é uma espécie de obelisco, assim, um pedaço de concreto que eles levantavam bem no meio da cidade. O Pelourinho era a marca de que aquelas terras pertenciam a El Rei, e ali no Pelourinho aconteciam todos os atos públicos de administração municipal. Então, por exemplo, aqui no Brasil, desde 1532, quando é fundada a Vila de São Vicente, a gente já tem uma vila com um status igual das vilas de Portugal. Em São Vicente se tinha eleições para vereadores, se tinha um prefeito. Quando se tinha uma discussão pública, alguma medida vai ser tomada sobre a administração cotidiana, essas ordens, elas eram conclamadas em torno do Pelourinho. Então, o Pelourinho era um local para vocês, vamos dizer assim, receber os avisos gerais. Na era Vargas, que tem a TV do Brasil, né, para falar com o povo sobre o que está sendo feito. Pelourinho era a versão primitiva disso. Então, Pelourinho é o símbolo político do municipalismo. Mas percebam que é um municipalismo com um centralismo. Não tinha um primeiro-ministro. Quem governava, quem reinava, era o rei. Quem tomava as decisões políticas, militares, de relações com outros reinos, era o rei. Só que ele não cuidava das coisas do dia a dia. Ou seja, é uma centralização política, já que ninguém está elegendo o representante maior do reino, mas também é uma descentralização administrativa. Ou seja, aquilo que não diz respeito à competência do rei, que não há necessidade de ficar nele, vai para a administração das vilas. Ou seja, é isso que eu me refiro com centralismo político, porque o que o federalismo faz via de regra é descentralizar a política e centralizar a administração. Porque perceba, no federalismo você elege figuras políticas, não só para cenário na União, como também em cenário estadual, que isso por si só vai criar ruídos, porque, né, quando você divide a unidade política, se tem embates pelas diferentes visões, o que atravanca os projetos. Não tem alguém que dê uma palavra final e vai, entendeu? A ânsia por querer representatividade assassinou qualquer estabilidade, qualquer projeto a longo prazo. Então, para mim, descentralização política não faz sentido nenhum. Eu prefiro um mandatário, alguém que dê um ponto final que possa se responsabilizar tanto pelos erros quanto pelos acertos. É uma faca de 2 gumes, mas essencial para quem quer ter algum projeto a longo prazo. E quanto à administração, você pode ver que no Brasil particularmente, isso pode ser relativo quando a gente compara com o Canadá ou com os Estados Unidos, mas via de regra, o poder municipal é fragilizado em detrimento do poder estadual, provincial. Isso é, o federalismo ele ainda sobe uma escala da descentralização. Ou seja,
ele pulveriza a unidade do reino, da nação, enfim. Só que ao mesmo no que diz respeito à representação política, mas ao mesmo tempo no que diz respeito à descentralização administrativa, ele centraliza mais, porque ele não dá enfoque no município, na vila. Ele dá enfoque no condado, na província, no estado. Isso não é interessante. E particularmente para o Brasil, isso definitivamente não é interessante. Porque, historicamente, a formação do Brasil e dos Estados Unidos, que é o, né, quando fala de federalismo, o principal país que citam para mamar as bolas, é completamente diferente. Enquanto os Estados Unidos eram colônias essencialmente privadas, e essa aí é outra questão marcante da colonização portuguesa para a colonização inglesa. Apesar de ter um caráter privado nas capitanias hereditárias, é evidente que o poder público tem uma influência. Para começar, as próprias navegações, que foi um grande investimento público, se você parar para pensar, ao mesmo passo que as terras eram, né, sobre o regime de sesmaria, ou seja, o rei concede as terras ao donatário e ele tem o dever de povoar, de fazer, de trabalhar nelas, cultivar ali. O que é bem diferente do modelo inglês, né? Que era um modelo já de propriedade privada mesmo, nos moldes capitalistas, de comprei, tenho aqui a escriturinha e tudo mais. Não é sobre as mesmas circunstâncias, de uma certa relativização desse sentido incontestável da propriedade. No regime de sesmaria, aquela propriedade pode ser retirada de volta, dada para outro donatário, enfim. Não necessariamente o sacrossanto legítimo de propriedade privada entrava em questão, porque era um regime com um misto de iniciativa privada com iniciativa pública. Isso fica bem evidente ao longo de todo o processo, tanto das navegações quanto das povoações. Pois bem, voltando à questão da história de cada país. As 13 colônias se constituíam como organismos totalmente independentes, ou seja, uma colônia inglesa não tinha nada a ver com a outra. A circunstância que as uniram foram um inimigo externo em comum, e eles desenharam todo um modelo civilizatório que preservasse essas diferenças que eles tinham entre eles e a autogestão que eles já tinham naquele nível provincial. Ou seja, nunca eles tiveram uma dinâmica de pelourinho, por exemplo, de empoderamento de vilas. Tudo se resolvia ali dentro da colônia em si. E por sua vez, cada colônia tinha uma história e um modelo organizacional diferente de si. E é por isso que eles são Estados Unidos. Porque eles são estados diferentes, unidos por um princípio meramente estratégico, meramente macro, mas que eles não tinham interesse de se condensar em uma só unidade, em uma só coisa, em um sentido mais profundo. Era mais uma aliança de ocasião, se você parar para analisar bem, que se transmutou em um Estado nacional. Agora, no caso brasileiro, isso para começar, começa a ver o mapa das províncias, os estados brasileiros, de 10 em 10 anos, de 1530 até os dias de hoje. Você vai ver quantas vezes, arbitrariamente, as linhas dos estados mudaram das maneiras mais malucas possíveis. O que isso significa? Que a forma como a linha dos estados foram desenhadas não diz respeito a uma cultura que vivia dentro daquelas linhas, que dizia respeito a alguma estrutura orgânica que deu aquelas linhas. Não, o que determina as linhas dos estados, historicamente, era a conveniência, porque o Brasil nunca teve uma administração, uma cultura de fato provincial. Ela sempre teve uma administração unitária. Aí a gente lembra do governo geral. Lembra do governo geral? Tomé de Souza. Tá refrescando a memória aí? Mesmo que as províncias, as capitanias existissem, elas respondiam diretamente ao governo geral. Ou seja, o Brasil sempre, ele já nasceu, foi concebido como um bloco, como uma coisa só. E as linhas administrativas, os estados,
o nome já diz tudo, elas eram meras divisões administrativas, sem respaldo em outras questões. O que acontece é que, em determinadas localidades, começou a surgir organicamente identidades típicas de cada região. Só que perceba, a identidade ela surge a par do desenho das fronteiras. Eu acho que o melhor caso de tudo que a gente pode citar aqui seja a própria cultura paulista. Se você pega o que é a cultura caipira, a cultura bandeirante, ela não fica assim nem de perto restrita às linhas do estado de São Paulo. E na verdade, analisando a capitania, província e estado de São Paulo, vai ver quantas formas a paulistânia já teve. Então assim, é impossível você querer dizer que São Paulo tem uma identidade só de São Paulo, sendo que São Paulo forjou a identidade do Paraná, de Minas, do Centro-Oeste, conseguiu subir até mesmo para alcançando fronteiras com o Nordeste. Então assim, mesmo as culturas orgânicas provinciais não respeitam as linhas que nós delimitamos para cada estado. Não faz sentido. E aí entra o paralelo de novo com os Estados Unidos. Enquanto eles eram 13 colônias diferentes e cada um com o seu próprio regime administrativo e se uniram por um modelo em comum, o Brasil nunca se dividiu para poder se unir de novo. O Brasil sempre foi um todo, sempre foi uma unidade. Então, não faz sentido querer aplicar um regime que tem um contexto muito específico pelo qual ele nasceu lá na América do Norte e aplicar a mesma fórmula aqui na América do Sul, sendo que o Brasil teve uma experiência histórica e um desenvolvimento completamente diferente. Ou seja, o Brasil ele foi essencialmente pelo modelo foral, que é esse modelo de vilas que respeitam as ordenações do reino e depois entra na jogada o governo geral. O Brasil sempre foi um estado municipalista e centralista. Ou seja, o grande plot twist da história é que o centralismo é até mais descentralizado do que o federalismo, ou essas correntes que se dizem descentralizadas. Mas o centralismo não fragiliza a capacidade de decisão política. Ele resguarda a representação de classe, ele resguarda a representação popular, ele resguarda as parcelas de sobriedade técnica que se deve haver para o exercício do governo, mas também ele preserva a unidade de decisão ao governo legítimo, ou seja, a El Rei. Então, eu acho que isso é muito mais útil e faz muito mais a cara do Brasil, porque mesmo após a independência, aos trancos e barrancos, por exemplo, a extinção das corporações de ofício, uma certa retirada dos poderes municipais, que até então eram mais aflorados no Brasil colonial, ainda assim, uma grande parte da estrutura municipalista, centralista, ainda continuou a existir no Império, em menor intensidade, mas ainda estava lá. Então assim, se a gente for pegar o fio da meada, a gente tem 490 anos em um regime de centralização política e descentralização administrativa. E se a gente tem grandes feitos que a gente olha para trás e fala, cara, aqui o Brasil foi brabo. Se a gente pega, seja o desenvolvimento no Império, por exemplo, com o Visconde de Itaboraí, mas se a gente pega outros momentos áureos, como as bandeiras, a nossa grande empreitada histórica humana, as missões jesuíticas, a gente pega mesmo as grandes batalhas que nós tivemos, como Guararapes, enfim, grandes feitos assim, que marcam a identidade, o heroísmo brasileiro, aquilo que é riqueza humana, tudo foi feito no nosso período monárquico e nesse regime de centralização política. Ao mesmo tempo, tudo que é baixo, tudo que é vergonhoso, tudo que claramente saiu foi um tiro pela culatra, aquilo que chega a ser vergonhoso, foi feito em períodos de federalismo, de descentralização política, quando a gente começa a querer importar pensamentos quase como um enlatado e encaixar aqui dentro. Logicamente o resultado é terrível se você pega o período provincial, o período regencial. O que foi isso?
foi quando os liberais radicais derrubam Dom Pedro I do governo e tem 9 anos ali que eles governam sem imperador, porque Dom Pedro II ainda era criança. Ali eles passam, em 1834, uma coisa chamada Ato Adicional. Uma emenda à Constituição que combatia o centralismo político, típico da Constituição Imperial, e instauram um protofederalismo. Se criam assembleias estaduais, se cria o cargo de governador. Cara, eles fazem desfiguram a Constituição para descentralizar o poder. Resultado foi uma bomba. Foram revoltas civis simultâneas. Cara, o separatismo dissolvendo, a cobiça, a ganância das províncias, de senhores muito cheio do dinheiro, querendo fazer graça nas províncias, levando o Brasil a um estado de guerra civil, literalmente. E aí já é talvez a primeira hora que a gente deve olhar assim. Eu acho que esse negócio de ficar importando ideia de fora é uma merda, hein? Já é o primeiro sinal assim, ó. A gente não nasceu pra ter vocação democrática e nem federalista, hein, gente? Eu acho. Você vê aquela cagada que foi o ato adicional, você já consegue deduzir, sem precisar de muito esforço, essa conclusão. Mas depois a gente volta com isso na República Velha. E, cara, o nome já diz tudo, sabe? Estados Unidos do Brasil. A primeira bandeira era literalmente a bandeira dos Estados Unidos, só que em verde e amarelo. Você olha o resultado, a aburguesação do país. Aquela elite decadente, elitista. O país se fragmentando, assim, criando rinhas entre os estados. Fragilizando a unidade nacional, como diria Arlindo Veiga dos Santos. Era um estado dissolvente e antinacional. Novamente, cara. Olha a cagada que você faz com a história do seu país. Olha como você gospe na cara dos seus heróis e dos seus ancestrais quando você vem importar esse monte de ideia estrangeira aqui pra dentro, cara. E claramente é uma deformidade que não tem nada a ver com o nosso povo. Porque é como se você estivesse fazendo um transplante de cabeça. Você tá tirando uma ideia aqui que tá num contexto muito específico, tá transladando pra cá, que não tem a mesma população, que não tem os mesmos antecedentes históricos. Simplesmente não cabe essas ideias. Então, assim, isso novamente volta à tona com força na Sexta República. É por isso que eu falo, cara, que quando eu tô falando de centralismo político, de um regime corporativo e afins, e as pessoas vêm falar dos problemas recentes para criticar as minhas ideias, isso não faz sentido nenhum. Porque o estado de coisas atual, a Sexta República, desde a redemocratização para cá, não diz respeito a um projeto que eu defenda. O que a gente está vendo agora não é centralismo político, não é o nacionalismo, não é o respaldo na tradição. De 85 para cá, o que se tem é justamente a mentalidade desses caras que se acham muito sabichões. É justamente a mentalidade de vamos ser federalistas, vamos descentralizar o poder, vamos criar mais autoridades para que o poder não fique centralizado em uma figura só. Vamos importar essas ideias de fora para cá. Ou seja, a Sexta República ela é essencialmente um revival dessas cagadas históricas, como a República Velha, o período regencial, que é o que eu chamo aqui no canal de períodos luzias. Pra gente fechar aqui, essa dualidade é muito importante e explica o nome do canal. Saquarema era o codinome, né, um apelido que o Partido Conservador tinha no Império. E eram dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Liberal eram conhecidos, o apelido deles, como Luzias. O que acontece é que os conservadores, os Saquaremas, se personificavam politicamente com base em um pensamento político que nasceu da ótica nacional, ou seja, desenhando instituições e seu arcabouço ideológico com base na experiência histórica do Brasil. Ou seja, olhando para dentro, ele desenvolve os mecanismos para nos catapultar ao futuro. Então, com base nas nossas experiências. Enquanto as Luzias, elas fazem um processo oposto. Elas olham para fora do país. O que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos,
vê aquelas ideias do momento, as ideias modernas que deram certo, não sei na onde, não sei aonde, e tentam aplicar aqui dentro, ignorando a experiência nacional, porque acha que olhar as experiências de fora seriam mais inteligentes. Então a gente consegue pegar essa dualidade, Saquarema interno, Luzia externo, e aplicar na história do Brasil. Se a gente pega o Império, um período Saquarema, um período de centralismo político, um período de voltar-se para dentro e se desenvolver. República Velha, um período Luzia, olhando os Estados Unidos, a Belle Époque francesa, e querendo aburguesar a sociedade, e livre comércio, federalismo, Luzia. Vem a Era Vargas, fecha o país, desenvolvimento interno, revaloriza a identidade nacional, resgata tradições imperiais, um período Saquarema. Vem, de novo, a redemocratização. O que a gente vê? Populismo, democracia, demagogia, as disputas entre socialismo e capitalismo, Luzia, cabeça lá fora. Vem o regime militar, mesmo que no começo meio duvidoso, né? Até Costa e Silva, tenho muito minhas dúvidas sobre o regime militar, mas sem dúvida nenhuma, Médici e Geisel, construção interna, projeto nacional, centralismo político, revalorização do patriotismo. Vem a abertura política, Luzia. É ideias estrangeiras, é democracia pra cá, federalismo pra lá, liberdade isso, liberdade aquilo, direito dali, blá, 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 blá. Ou seja, se mantivermos o ciclo histórico, espero eu que uma geração Saquarema esteja se formando. E é com esse intuito que eu faço esse canal, que a gente resgate essa construção histórica. Então, é isso que eu me refiro por centralismo político. É centralização política, um monarca, um homem nacional, um representante da nação e do povo que tome as decisões de maneira paternal, de maneira autoritária, de maneira firme, sem a fragilização do poder, ao mesmo tempo que a administração local, pelo bem de todos, seja feita com base em uma democracia orgânica, em um corporativismo, em uma representação de classes, em nível municipal, para cuidar da administração do dia a dia, da administração e não da política. É fundamental a separação desses dois termos. Bom, gente, eu acho que eu já me estendi demais aqui. E bom, deixem aí o seu gostei, se inscrevam no canal, por gentileza. E, como eu disse, se vocês puderem estar me ajudando, assinem o clube de membros para me ajudar a manter o canal ativo. E, em contrapartida, vocês vão ter conteúdo exclusivo aí também. Algumas aulas, revisões de livros, biografias. Enfim, tem bastante coisa no, no clube de membros, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, então. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.